Fala, tchê! Hoje vamos falar sobre hábitos, mas primeiro eu preciso definir o que são hábitos com você. Primeira coisa, hábitos são comportamentos repetitivos, bons ou ruins, que o seu cérebro faz e automatiza para você poupar energia. Na verdade, não é você que poupa energia, é o seu cérebro. Hábitos, por exemplo, é você dirigir, é você comer o chocolate depois do almoço, é você sentar no sofá e ligar na Netflix e dar vontade de comer. É você, ao mesmo tempo, estar no ambiente, sair para jantar com seus amigos, com suas amigas e dar vontade de comer ou dar vontade de beber. Isso tudo são hábitos. Primeiro, eu vou trazer aqui exemplos voltados para o emagrecimento, mas que você consegue utilizar em qualquer coisa para mudar qualquer hábito. Primeiro, o interromper hábitos, sujar hábitos. O que eu quero dizer com isso? São exemplos que eu levo e compartilho com as minhas alunas particulares voltado para o emagrecimento. Trocar um hábito ruim por um hábito bom. Um hábito ruim eu caracterizo como um hábito que ele não leva você na direção do seu objetivo. Vou dar um exemplo. Minha aluna não consegue se controlar em comer chocolate. Talvez isso aconteça com você. Se tiver em casa, ela vai comer. A ideia é que você não tenha o chocolate em casa ou que você tenha um chocolate que tem menos calorias, mas no primeiro momento, a ideia não tem em casa. E aí você vai trocar o chocolate por uma fruta. No início, o seu cérebro não vai entender aquilo. No início, o seu cérebro vai estranhar muito aquela troca, aquele troca de hábito, aquele doce que não tem mais. Mas, pelo menos 1 ou 2 semanas, o seu paladar já vai ficar acostumado, mas principalmente o seu cérebro vai ficar acostumado àquela ação, àquele comportamento. Relembrando, número 1, interromper ou sujar um hábito, trocar um hábito ruim por um hábito bom. Segunda coisa é automatize o máximo processo. Voltando à parte do emagrecimento, automatizar o processo é o quê? Digamos que você almoçou e você vai ter que descascar uma mão para comer, ou ter que descascar um abacaxi para comer, que é no lugar do chocolate. Esse hábito ele vai ficar mais difícil. Por quê? Porque você não automatizou, não deixou as frutas picadas na geladeira e separadas. Isso vai ficar muito mais difícil. Você cria uma barreira. É uma coisa tão simples, mas que faz uma diferença gigantesca. Por quê? Porque quando você estiver cansada mentalmente, o seu cérebro ele vai querer retornar aos padrões antigos, que é o que? Vontade de comer o chocolate. E se tiver chocolate em casa, você vai comer. Ou, por exemplo, assim, a ideia é que o seu ambiente, você mude seu ambiente para ele facilitar o seu hábito. Digamos que você quer emagrecer. Não tem salada lavada, não tem legumes picados, não tem aquele frango que você consegue colocar na air fryer para uma comida mais rápida, não tem arroz pronto na geladeira. Isso tudo vai dificultar para o seu cérebro, porque você não vai automatizar, tornar o ambiente muito mais fácil para o seu cérebro. E aí ele vai demandar muita energia para pensar o que ele precisa preparar, e aí você vai retornar ao padrão antigo. Ou até mesmo você diminuir coisas, por exemplo assim, diminuir coisas que você tem para facilitar o seu cérebro. Vou te dar um outro exemplo. Digamos que você quer ler. E aí na leitura você precisa começar pelo menos um livro que você goste. Se tiver 3, 4 livros ali e você não souber o que escolher, você vai pecar por muitos livros ali, você vai pegar por quantidade. Por isso que quando você quer ler, a ideia é que tenha pelo menos ou somente um livro como disponível para você ler, porque senão você vai ficar
naquela questão de escolha da leitura. E isso não é legal. Por quê? Porque o seu cérebro vai ter tanto trabalho para escolher um livro para começar a ler, que para ele é muita informação. Então, relembrando, sistematize o seu ambiente. Primeiro, quer ler? Sistematize esse ambiente. Quer fazer dieta, perder peso? Sistematize esse ambiente, tendo frutas lavadas, legumes lavados e picados, frutas lavadas e picadas, arroz pronto, pelo menos algo que facilite, e ao mesmo tempo ter pelo menos um peito de frango que você consegue colocar na airfryer para te ajudar na dieta. Ou seja, quanto menos informações o seu cérebro tem, melhor. Terceira coisa é crie um ambiente favorável. O que eu quero dizer com ambiente favorável? É difícil quando você quer fazer dieta e seu parceiro pede um lanche e ainda te oferece. Exatamente. Vou dar um exemplo básico. Sabe aquelas pessoas que compram esteira para ter em casa e dizem que agora vão caminhar todos os dias e não vão? Exatamente. A sua casa, ela não é um ambiente de fazer exercício. A sua casa é um ambiente de descansar. E aí você compra uma esteira, deixa lá no quarto de hóspedes e diz assim: a partir de hoje eu vou caminhar. Não vai, não vai. Já aconteceu com você? Não vai, não vai. Por isso que a academia é um ambiente que foi criado para fazer exercício físico. Ou outro exemplo é trazer exemplo do que eu falei na primeira opção, que é interromper ou sujar o hábito, que é não ter chocolate em casa, ou não ter coisas, biscoitos, bolachas, salgados, que vão tirar você do seu objetivo, que é o emagrecimento. Isso não vai te ajudar. Por isso que você precisa criar um ambiente favorável para isso. É a mesma coisa que a leitura. Vou dar o exemplo que eu dei antes. A leitura, você não consegue se concentrar totalmente lendo no sofá. Você não consegue se concentrar lendo na cama, a não ser que na cama seja para iniciar o sono. Mas enfim, você precisa de um ambiente para a leitura, que é o quê? Que é uma escrivaninha, que é um lugar que você vai se concentrar e somente vai ler. Assim vai ficar muito mais fácil. Ou, por exemplo, assim, um outro ambiente favorável para isso. Você, juntando com o ambiente favorável, juntando com sistematizar o ambiente. É você deixar a roupa pronta do lado da porta para você fazer exercício no dia seguinte. Isso poupa muita energia do seu cérebro e você vai ter aquela ação de forma muito mais prática e muito mais fácil. Outra coisa, que é o número 4, perceba os benefícios. A maioria das pessoas acaba não percebendo os benefícios. Exemplo: quando você quer fazer exercício físico, você vai querer por um motivo. Um motivo que é um motivo mais forte. Digamos que você quer entrar na calça 38 novamente. Digamos que você quer deixar o seu bumbum mais durinho. Digamos que você quer deixar as suas coxas maiores ou mais definidas. Digamos que você quer emagrecer. Digamos que você quer usar uma roupa que você queira, não a que serve. Certo? Isso são benefícios, mas não é só isso de benefícios que traz. Vou dar o exemplo do emagrecimento. Quando você quer emagrecer, você precisa criar um ambiente, sistematizar o ambiente, que é volta na opção número 3. Primeiro, você precisa estar organizada, você precisa ter frutas lavadas e picadas, legumes lavados, picados, um peito de frango pronto na geladeira ou pronto para você colocar na airfryer, arroz na geladeira. Isso tudo é organização. Você aprende a ter disciplina, você aprende a treinar em dias que você não quer treinar, você se coloca como prioridade, você tem mais disposição, seu sono melhora.
a sua vida fica mais organizada, porque é necessário ter essa organização para dar tempo de treinar, para dar tempo de fazer musculação, para dar tempo de fazer uma caminhada, uma corrida. Você vai aprender tudo isso, e tudo isso também é benefício. Mas as pessoas se perdem somente na balança e no espelho, que somente isso não vai sustentar a sua motivação. Outra, ajuste suas expectativas. Você não vai ser uma musa fitness, você não vai perder 10 quilos em 2 meses, você não vai deixar o seu bumbum durinho em 1, 2 meses, você não vai. Por que você não vai? Porque o processo da mudança corporal, ele demanda tempo, ele demanda organização do seu dia, ele demanda disciplina, ele demanda motivação, ele demanda foco. Fora que tudo isso são coisas que você vai aprendendo aos pouquinhos. É como se fosse tijolinhos. Você coloca um tijolinho em cima do outro, depois você coloca mais um e mais um. E daqui a pouco a sua parede está assim. Mas ela começou somente com um tijolinho. Você precisa dar tempo. Você não nasceu, você precisou aprender pelo menos 1 ano a 1 ano e meio caminhar, correto? Então você aprendeu a se arrastar, você aprendeu a engatinhar, você aprendeu a ficar em pé, depois você aprendeu a andar segurando as coisas, depois nas mãos dos seus pais, sua mãe. Ou seja, você precisa de tempo, você precisa entender que isso é um processo que, para a maioria das pessoas, mudar a sua composição corporal, chegar no peso ideal que você quer, demora pelo menos 1 ano a 2. E aí algumas pessoas na internet dizem que você vai conseguir emagrecer em 3 meses. Não vai. As pessoas que conseguem isso, elas conseguem porque elas já têm uma estrutura para isso, para elas já é mais fácil, porém, isso é uma exceção. Você não pode ir na exceção, você tem que ir pela regra, beleza? Sexto e última coisa é quanto tempo leva para mudar um hábito? Depende. Algumas pessoas falam que os hábitos você consegue mudar em 21 dias. Outras, na literatura, já em livros, é 264. Mas a média é 66 dias. Então você já imaginou fazer 66 dias da mesma coisa? Você já imaginou treinar, fazer musculação, fazer a caminhada ou fazer exercícios durante 66 dias? É difícil pensar isso, né? Não que seja pesado, mas é trabalhoso, dependendo da pessoa é assustador, mas isso depende muito do hábito que você quer, depende muito da motivação que você tem sobre aquele hábito, depende muito do seu ambiente, depende muito das pessoas que estão ao seu redor, depende muito de você aprender um sistema. Vou dar um exemplo aqui. Vou dar um exemplo. Digamos que você quer começar a ler. Primeiro, qual horário que você vai ler? Quanto tempo você vai ler? Qual assunto você vai ler? Percebe que é qual horário, qual assunto e quanto tempo? Perfeito. A partir disso, você vai organizar o seu dia, sistematizar o seu dia e todos os dias naquele horário você vai ler. Vou dar o meu exemplo. Todos os dias eu acordo 4h40 da manhã, faço meu café, faço minhas coisas e às 5 horas da manhã eu sento aqui na minha escrivaninha para ler. Então eu leio das 5 até umas 5h40, 5h45. Só que eu demorei um pouco até criar esse sistema. Então, lá no início, lá em 2023, meado de 2022, ali final de 2022, eu comecei a ler 5 minutos por dia. Depois eu aumentei 10 minutos por dia. Depois 15 minutos por dia. Só que qual era o problema? Eu lia no sofá. Ao mesmo tempo eu conseguia entender o conteúdo? Conseguia. Mas no sofá não é lugar de leitura. O sofá é lugar de descanso. Então, muitas vezes eu pegava no sono.
É, exatamente. Por isso que hoje eu tenho um lugar para ler. Eu tenho a minha escrivaninha para ler. Aqui, então, é o único lugar que eu trabalho de casa. Aqui é o único lugar. Outro lugar da casa não é para isso. Por isso que você precisa criar um sistema para isso. Agora eu vou repassar o que a gente tinha falado durante a aula. Primeiro, sujar o ambiente, ou melhor, sujar o hábito ou interromper o hábito. Trocar um hábito ruim por um hábito bom. Segunda coisa, automatize o máximo o processo. Você precisa tornar aquilo o mais fácil possível. Exemplo da leitura é deixar o livro em cima da mesa para acordar cedo, fazer o que eu tenho que fazer, tomar o meu café e vir aqui e o livro já está na página que eu vou ler. Crie um ambiente favorável. Minha escrivaninha. Perceba os benefícios. A leitura, para mim, ela aumenta o meu discernimento, ela faz com que eu tenha interpretações melhores meus conceitos e converse aqui com mais naturalidade sobre ideias que eu tenho com você. Ajuste suas expectativas. As minhas expectativas em relação à leitura é ler meia hora por dia. Não é por página, mas sim por tempo de leitura. Eu me ajustei melhor assim. E quanto tempo leva? Eu vou usar a leitura para a vida inteira. Agora eu quero trazer um exemplo sobre emagrecimento. Sujar o hábito antigo e trocar. É você trocar o chocolate depois do almoço por uma fruta. Automatize o máximo possível. É você deixar as suas roupas prontas ao lado da porta num dia antes de você ir fazer musculação, fazer corrida ou treinar. Crie um ambiente favorável. Não compre uma esteira e não faça exercício em casa. Faça exercícios na academia. Perceba os benefícios. Tudo que eu disse em relação ao exercício, a aprender a organização, aprender a ter mais disciplina, motivação, além de deixar seu braço menos mole, perna durinha, bumbum durinho, autoestima melhora, você vai ter mais confiança, entre outros benefícios. Ajuste suas expectativas, que é o quê? Você não vai ser uma musa fitness, não vai. Hoje pelo menos não, mas quem sabe daqui 1 ano, 2 ou 3, quem sabe você se torne uma musa fitness, né? Ou até mesmo perder 10 quilos em 2 meses, você não vai. De forma saudável você não vai. Quanto tempo leva? Isso depende da tua dedicação, depende da organização que você tem, depende do ambiente que você está, depende da disciplina que você tem, depende da sua motivação. Então, se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Te vejo no próximo vídeo.